Segundo as profecias bíblicas, os tempos em que nos encontramos é considerado como o tempo da graça. Graça é sinônimo de oportunidade, e todas as vezes que nós temos oportunidade, nós devemos aproveitar o nosso tempo de oportunidade para fazermos aquilo que nós temos que fazer em um tempo, porque a natureza é o caráter da oportunidade, é finita, a qualquer momento pode terminar. Nós vivemos numa época igual à época de Noé. Noé fala sobre a violência. Vivemos também numa época igual à época de Sodoma e Gomorra, que fala acerca da imoralidade, que fala acerca da promiscuidade e de toda a prostituição e todas as abominações que têm acontecido. Nós temos acompanhado muitas violências, nós temos acompanhado muitos casos de violência, muitos casos de homicídio, e esses casos, segundo as profecias, apontam para os tempos do fim. Nos tempos dos nossos pais e dos nossos avós, algumas pessoas já diziam que, olha, haverá um tempo em que os pais vão se envolver com as filhas, haverá um tempo em que as noras vão se levantar contra as sogras, e assim sucessivamente. Muitas alertas que têm acontecido nos nossos dias. E naqueles tempos ainda existiam algumas pessoas que diziam: não, os mais velhos são loucos, os mais velhos falam à toa. E o tempo foi passando. Hoje em dia, passaram-se 40, 50 ou 60 anos, e nós que fazemos parte dessa geração dos anos 2000, hoje em dia estamos no ano de 2026, nós conseguimos entender por intermédio dos contos dos nossos pais, e na verdade aquilo que acontece nos dias de hoje já nos foi dito, já nos foi revelado. O que está acontecendo hoje é simplesmente o cumprimento da profecia. A Bíblia nos aconselha muito a buscarmos a Deus, andamos em conformidade com a sua palavra, porque os tempos não estão bons, os dias não estão bons. A qualquer momento nós podemos não fazer mais parte dessa vida, então devemos nos preparar, devemos ter uma vida de santidade, devemos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão plena, devemos mudar a nossa conduta, devemos caminhar com Deus, devemos ser equilibrados, porque nós não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã tem um dia que somente pertence a Deus. Por isso, seja prudente, não endureça o teu coração, não seja ignorante. O apóstolo Paulo diz em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13: irmãos, não sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçam como os demais. O povo tessalônico estava preocupado com os seus familiares que já não mais faziam parte do mundo dos vivos, e Timóteo foi falar com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo fez uma reunião e começou a explicar, dizendo para o povo tessalônico não se preocupar, porque os vossos antequeridos que morreram têm uma esperança. Jesus Cristo há de voltar, e quando Ele voltar, vai arrebatar e vai dar vida. Mas para isso, nós temos que fazer a vontade de Deus, temos que viver e andar em conformidade com a palavra do Senhor, para que no final façamos parte da seleção dos